Olá, boa noite. Nós somos aqui da Igreja de Interlagos e eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. Hoje é dia 27/8 de 2024, uma terça-feira, e nós estamos reunidos aqui para o culto da Escola da Doutrina Bíblica. O site da nossa igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos cultos. E lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os cultos da Igreja de Interlagos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Nós estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. As perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, que está lá na página da igreja. Queria te pedir para você praticar o triplo C. Comenta, curta e compartilhe. Ou simplesmente diga de que cidade você é. Assim, as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. E inscreva-se no nosso canal, ativando o sininho. E seja bem-vindo. Bom, feita a leitura do script, queria convidar você para uma rápida oração. E hoje o assunto será a unção. Um assunto bastante interessante. Então, aproveita, pega a sua Bíblia aí, deixa ela do lado, embora eu vou passar todos os versículos aqui na tela, mas faça anotações, é importante, tá bom? Fecha seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esta noite fria, muito frio aqui em Interlagos, Pai. Te agradecemos por estarmos num local aquecido, onde nós temos a nossa família, os nossos entes queridos, está tudo bem aqui, Jesus. Te agradeço muito por tudo isso que o Senhor tem proporcionado para a minha vida. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe agora aqueles que irão assistir a esta gravação, ou os que estiverem ao vivo, que o Senhor possa tocar os nossos corações com essa mensagem, e que a Tua palavra seja fixada de forma contundente no nosso coração. Peço que abençoes a Eliette, que vai trazer a mensagem, abençoe a sua família, seus netos, seu filho, e que, Senhor, nada de mal aconteça. Eu te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é com você, Eliette. Manda brasa. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia, que a gente possa nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Bom, unção. Hoje nós vamos falar de unção, né? Do que é o que é a unção, o que é ser ungido, né? Na Bíblia, tem um versículo que fala assim: não toquem nos meus ungidos, né? Então, algumas autoridades espirituais, né, alguns pastores falam: olha, ninguém pode falar de mim, porque eu sou intocável. Se o pastor quiser abrir, está em Salmo 105. Salmo 105, verso 13. Salmo 105, verso 13. Só para a gente entender, né, que a unção no Velho Testamento, e esse versículo em especial, não falava de nós, mas falava daquele povo judeu que estava lá no Egito. Então, o Salmo, deixa eu ver, eu acho que... Deixa eu ver, não sou eu que estou compartilhando, não, né? Não, Eliette, sou eu. Ah, tá. Tá bom. Então, Peraí, compartilhando errado? Peraí. tá compartilhando errado. Tá compartilhando uma pregação. Tá.
Desculpa. Falta de atenção. Agora está certo, né? Isso. Então, Salmo 105, verso 13. Fala assim: quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse e, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então, aqui, quando o autor, né, do Salmos, né, que provavelmente foi Davi, se referiu a não toqueis nos meus ungidos, não está se referindo a nós, está se referindo àquele povo, né? Porque a unção, principalmente a unção do Novo Testamento, ela não tem esse objetivo, né? De deixar uma pessoa intocável, uma pessoa que não pode ser criticada, uma pessoa que está acima do bem e do mal, né? Como algumas pessoas que a gente conhece no âmbito político e jurídico, né? Bom, então, o que a gente vê, irmãos, que a unção no Velho Testamento, ela era muito dirigida, muito oferecida a três tipos de pessoas: a reis, a sacerdotes e a profetas, né? Então, o profeta era ungido, um rei era ungido, um sacerdote era ungido. E, geralmente, eles eram ungidos com azeite mesmo. Era o azeite da melhor qualidade, né? Eles eram ungidos, então se jogava o azeite na cabeça, né? E isso simbolizava a unção no Velho Testamento, né? Atualmente, também a igreja pratica esse tipo de unção, né? Ungir evangelistas, ungir pastores, ungir pessoas doentes, né? Também tem esse costume de usar o óleo ou um azeite, né, que seja, vamos dizer, dirigido para essa finalidade, né? Então, esse azeite, ele é como um ponto de contato de fé, né? Que atualmente, vamos dizer assim, que já era usado no Velho Testamento, mas que atualmente a igreja usa para que aquele ponto de contato aflore a fé da pessoa, né? Só que no Novo Testamento existe um outro tipo de unção, que é a unção conferida através do Espírito Santo. E esse tipo de unção não existia no Velho Testamento. Então, vocês conhecem vários desses versículos, mas a gente só vai dar uma lembrada, Tiago 5,14, que vários versículos que se referem à função da unção, como a unção era feita, né? Então, se der para o pastor abrir, Tiago 5,14, só para a gente dar alguns exemplos aqui, irmãos. Tiago 5,14. Isso. Fala assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Então, irmãos, não é o azeite que vai curar o doente, não é o azeite. O que vai curar o doente é a oração da fé em nome de Jesus, né? Então, o poder não está no azeite, o poder está no nome de Jesus, né? Isso
possa ficar assim bem claro para nós, né? Só que, como eu disse, o batismo no Espírito Santo também é considerado uma unção, uma grande unção, né? Porque o batismo com o Espírito Santo, se ele for genuíno, ele vai transformar a vida da pessoa, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Atos 1:4, né? Que Atos começam pelo nome, né? Os Atos dos Apóstolos, né? Então, Atos 1:4 fala assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, e vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, Jesus está declarando que essa promessa é uma promessa do Pai, né? O Espírito Santo Consolador que veio somente depois da ressurreição. Então, o Espírito Santo do Pai não existia no Velho Testamento. O que existia no Velho Testamento era o Espírito de Jeová, e não o Espírito do Pai. Irmão, só assim, abrindo parênteses, né, para quem está ouvindo pela primeira vez, nós temos convicção, baseados na Bíblia, que o Pai, Filho e Espírito Santo é o nosso Deus. O Pai mora na luz inacessível, Jesus viveu entre nós em carne, teve o corpo glorificado e subiu ao céu, está ao lado do Pai, e quando Jesus subiu ao céu, ele deixou aqui o Espírito Santo. E existe um Deus que governa esse mundo, que é Jeová, que é o Deus dos judeus, que é o Deus da guerra, que é o Deus do ouro e da prata, é o Deus que deu a lei, é o Deus que formou o homem do pó da terra. E esse Deus tem a maneira de agir, ele tem a personalidade, ele tem as ações e os atos e as obras opostas às obras do Pai. Então, não pode ser o mesmo Deus, porque Deus não muda. Deus não pode, uma hora, ser vingador, ter fumaça que sai pelo nariz e fogo que sai pela boca, e depois ser um Deus que mora na luz inacessível que ninguém viu nem pode ver. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, que teve que mandar seu filho morrer aqui por causa de uma lei dada por Jeová que condenava o homem à morte, né? Então, o que vocês vão verem aqui, inclusive, que a unção no Novo Testamento, ela tem um propósito muito diferente do que a unção dada no Velho Testamento, né? Porque aqui a gente já viu um versículo que fala que a unção com óleo, ela era usada através da oração da fé para curar, para salvar, né? Então, a gente está vendo um outro passo agora, uma outra etapa, que o Espírito Santo dado pelo Pai, depois da ressurreição de Cristo, que veio, se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, o Espírito Santo Consolador não virá a vós, Jesus falou, né? Mas porque eu vou subir, o Espírito Santo vai descer até vós. Então, o que a gente está vendo é que o Espírito Santo também funciona como uma unção, né? Como uma unção, uma autoridade espiritual, alguma coisa que eleva o crente para que ele possa agir de uma maneira muitas vezes sobrenatural, né? Porque curar um enfermo não é uma coisa natural, se ela é feita por uma oração, uma coisa sobrenatural, né? Então, João 7:38 fala assim: quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre, né? Então, quando ele disse isso se referindo ao Espírito que eles iam receber.
Então, pastor, abre em João, só para a gente ver esse versículo, que é muito importante, tá? Que sintetiza exatamente o que eu falei, tá? João 7,38. João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, que é Jesus falando, né? Rios de água viva correrão do seu ventre. E isso, disse ele, do Espírito que haviam de receber, quer dizer, não tinham recebido ainda, haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não foi glorificado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Vocês veem que interessante isso, né? Então, quando a pessoa recebe esse Espírito Santo, ela recebe um poder, uma unção, né? Então, ela vai poder impor as mãos sobre os enfermos e os curar, né? Conforme está em Marcos 16, né? Não precisa de abrir não, pastor. Então, o que é interessante também, irmãos, que o próprio Jesus foi ungido pelo Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo não estava disponibilizado a nós, mas Jesus portava o Espírito Santo. Isso está em Atos 10, 38. Pode abrir esse, pastor, que eu acho que esse é um versículo bem importante para a gente ler, para a gente ver como o Espírito Santo funciona como uma unção espiritual. Então, existem duas unções em Novo Testamento, tá? O Velho Testamento existia só unção com óleo. Novo Testamento existe a unção com óleo e a unção com Espírito. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então, o Pai ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. E com virtude, quando andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tanto assim, irmãos, que Jesus também tem o nome de Cristo, né, que seria ungido, né? Então, a gente vê, irmãos, que pessoas simples e simplórias da Bíblia, que Pedro, ele foi um discípulo extremamente simplório. Ele era humilde, ele tinha essa consciência, ele era pescador, ele negou a Jesus, ele deu um monte de fora, né? Quando ele falou que para Jesus não ir para a cruz. Então, Pedro, ele precisou de ser lapidado, né? E quando Pedro fala, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele estava já munido com essa unção do Espírito Santo, né? Ou então, quando Pedro entrou no quarto da Dorcas, né? E falou, Tabita, levanta. Ele estava ungido, né? Então, irmãos, Pedro, ele salvou, ele converteu em nome de Jesus pessoas, ele ressuscitou até pessoas, ele expulsou o diabo da vida de pessoas possessas, ele a Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava pessoas, para a gente ver, irmãos, como Pedro tinha o poder de Jesus na vida dele, né? Então, isso acabou correndo a fama dos cristãos, e muitas pessoas quiseram conhecer a Cristo, né? E a gente vê que talvez a vida de Pedro, nada é por acaso, né, irmãos? A vida de Pedro, principalmente o fato dele ter negado a Jesus, isso fez Pedro ficar muito humilde, porque ele podia se arvorar, né, como muitos pastores fazem agora, olha, vem aqui que esse culto você vai ser com certeza curado, né?
E isso é muita presunção, né, irmãos? É muita presunção. E Pedro, ele foi humilde. Então, talvez aquele episódio que antecedeu a crucificação de Cristo, que ele negou a Jesus, isso fez ele ficar mais humilde, ele saber que nada vinha dele, tudo vinha da unção espiritual, do Espírito Santo, né? A gente vê, por exemplo, Estevão, né, que morreu apedrejado, fala que ele fazia prodígios e grandes sinais. E dizem que Estevão era um rapaz, né? Ele não era uma pessoa madura, uma pessoa de mais idade, ele era um rapazinho, e ele não negou a Cristo, e morreu apedrejado por causa do nome de Cristo, né? Por exemplo, Filipe, né, que falava que as multidões prestavam atenção no que Filipe falava. Multidões, irmãos, porque elas viam os sinais que ele fazia. E por que ele fazia sinais? Porque ele tinha unção espiritual, né? E isso aí, irmãos, é uma situação que a gente tem presenciado. Eu já presenciei na minha vida, e eu tenho certeza que os irmãos têm presenciado esse mover de Deus, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então, Paulo também, né? A Bíblia fala que pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas extraordinárias, maravilhas extraordinárias. Está em Atos 19:11, não precisa abrir não, pastor, que fala que até os lenços de Paulo, que levavam os enfermos, os lenços curavam, né? Olha que unção que Paulo tinha, unção espiritual, irmãos. Essa busca de uma unção espiritual, e a gente vê que esse poder, essa unção, eles não usavam para eles usavam para o engrandecimento da igreja, o engrandecimento do nome de Cristo, né? Eu queria que o pastor abrisse em 1 João 2:27, que fala também dessa unção, para a gente passar para a unção do Velho Testamento também, né? 1 João 2:27 fala assim, 1 João 2:27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Irmãos, olha que interessante. A unção cura, a unção salva, a unção liberta, a unção converte, e aqui a gente está vendo que a unção nos ensina. Olha que interessante, né? E pouca gente fala isso. Buscar a unção espiritual para que eu possa ser ensinada, né? Ensinada das coisas de Deus, e fala, olha, ele vos ensina todas as coisas. Tá certo, irmãos, a gente vai aprender muita coisa porque a gente vai ouvir, a gente vai aprender muita coisa porque a gente vai ler na palavra, que o Espírito Santo pode revelar, mas a unção, ela nos ensina também, né? Eu queria também que o pastor abrisse, só confirmando aquilo que eu falei, que eu coloquei esse lugar errado, João 16:7, porque às vezes alguém pode falar, não, mas no Velho Testamento fala muito do Espírito de Jeová, né? Então, João 16:7 fala assim, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, Jesus falando, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei. Então, irmãos, a gente vê que
enquanto Cristo estava aqui na Terra, não precisava do Espírito Santo, né? Mas, quando Jesus subiu, o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo age como unção especial, né? Então, agora a gente vai passar, irmãos, como que era a unção no Velho Testamento, tá? Em Êxodo, queria que o pastor abrisse em Êxodo 29, verso 7, que só para a gente poder partir desse versículo basal aqui, Êxodo 29, 7. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre sua cabeça e assim o ungirás. Aqui, em Êxodo 29, 7, ele está falando da unção dos sacerdotes, tá? Mas, como eu disse para vocês, geralmente no Velho Testamento, existia a unção de sacerdotes, de reis e de profetas, né? Então, às vezes essa unção tinha um cerimonial assim mais elaborado, né? Que eles matavam um animal, de preferência uma ovelhinha, né? E aí eles espirravam sangue sobre as vestes, né? E depois eles deitavam, né? Derramavam o azeite. E interessante, irmãos, que quando Arão foi ungido, né? Sacerdote, os filhos dele também foram ungidos juntos, né? Só que Arão e seus filhos, eles se desviaram muito, das determinações de Jeová, né? E eles foram castigados, né? Então, e outra coisa também no Velho Testamento, irmãos, que a unção, às vezes, tinha uma função de separação, de uma santificação, e ser santificado no Velho Testamento não tem a ver com deixar de pecar, de seguir um caminho santo ao Senhor, não. Santificação em Velho Testamento tem a ver com separação para um objetivo, né? É uma separação. Essa é a melhor definição de santificação no Velho Testamento, né? Então, por exemplo, a pessoa era santificada, muitas vezes, por uma missão de Jeová, que era ir para a guerra. Ele era santificado para matar, era santificado para cuidar da arca da aliança. Então, existia essa santificação, que era uma separação para uma missão, para um objetivo, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Samuel 5,17, só para a gente ver também alguns exemplos de unção, né? Samuel 5,17. Para vocês verem, irmãos, que a unção no Velho Testamento não tem nada a ver com a unção no Novo Testamento. Samuel 5,17 fala assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Tá? Então, vocês veem que Davi foi ungido rei, né? Interessante também, irmãos, isso está em Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14. Isso. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio de pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas.
O que isso quer dizer, irmãos? Olha que interessante. Jeová ungiu um querubim, que era esse querubim que andava no meio das pedras afogueadas. Ele ungiu esse querubim, e esse querubim dá a impressão aqui que é o próprio Lúcifer, né? Esse querubim aí ungido que era perfeito, só que se achou iniquidade nele. Então, se achou iniquidade e não era mais perfeito, né? É estranho, né? E outra coisa também, nós vimos que Deus, Pai e Jesus, muitas vezes eles ungiam com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, irmãos, para qualquer cristão, o Espírito Santo nos revela, nos dá, nos oferece, nos oferta uma visão espiritual. Quanto mais cheio do Espírito o cristão estiver, mais visão espiritual ele tem, né? E é estranho que em Isaías tá escrito assim que Jeová derramou sobre o povo dele um espírito de profundo sono. Abre para a gente ver, pastor, Isaías 29:10. Isaías, capítulo 29, verso 10. Fala assim: porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e vossos principais videntes. Quer dizer, vendou os olhos, né? Então, a gente fica pensando assim, mas ele foi ungido, devia ter mais visão espiritual. Por que a Bíblia fala trazer o povo cego, né? Essa cegueira, inclusive, durou até o tempo de Jesus, né? Quando João 12:37, pastor, abre que é interessante aqui, e João está se referindo até a Isaías, João 12:37. Isso. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os curo. Então, irmãos, vocês veem que interessante, né? Quem recebe o Espírito Santo abre a visão espiritual. E, Velho Testamento, o que acontecia? Jeová vinha e cegava os olhos, cegava o entendimento, né? Então, que unção é essa, né, que vai cegar o entendimento, né? E a gente vê também que tanto Arão como os filhos dele, eles, mesmo ungidos, eles não conseguiam entrar na doutrina que eles tinham aprendido antes, né? O que eu quero dizer? Paulo, Pedro foram ungidos, eles mudaram o rumo da vida deles, né? Se tornaram cada vez melhores cristãos, né? E o que aconteceu com Arão e com os filhos do Arão? Parece que eles desceram a escada, né? Mesmo na presença de Deus, mesmo na presença do Espírito Santo, eles não tiveram uma elevação espiritual, né? A mesma coisa, irmãos, Salomão, ele recebeu uma unção enorme, porque ele recebeu o próprio Espírito de Jeová. Como eu disse para vocês, não é o Espírito Santo. Ele recebeu a unção de ser rei, né? Salomão recebeu a unção de ser rei. E essa unção parece que não resolveu nada, porque a Bíblia fala, né, que Salomão amou centenas de mulheres, né? Tinha 1.000 mulheres, e fala que tinha 700 mulheres e 300 concubinas, só que elas perverteram o coração de Salomão.
E Salomão, ele decaiu tanto na vida dele, com essa unção que ele recebeu de rei, que não é a unção do Espírito Santo, e sim uma unção carnal, vamos dizer assim. Porque Salomão, além dele ser promíscuo, ter 1.000 mulheres, 700 concubinas, 300 concubinas, né? E 700 mulheres princesas, para que serviu isso? Na velhice de Salomão, Salomão, ele adorava demônios, né? Fala assim, 1 Reis 11:5, fala assim, Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Micom, a abominação dos amonitas. Então, irmãos, a gente vê que essa unção não resolvia nada. O que transforma a vida da pessoa é a unção dada através do Espírito Santo. Davi, ele tinha um coração guerreiro, né? Mas para que serviu a unção? Serviu para nada a unção, né? A mesma coisa Salomão. Salomão, ele teve toda a sabedoria do mundo. Para que serviu? Para nada, né? Porque ele abandonou o Deus dele, né? Abandonou Deus. Então, Saul, a mesma coisa, né? Saul, ele foi ungido e dizem que ele foi um péssimo rei, Saul. Então, dizem que antes de ser ungido, Saul honrava seus pais, honrava o profeta, e depois foi tudo de água abaixo, né? A unção não valeu de nada. Então, irmãos, o que a gente, voltando novamente, né? A unção espiritual do Novo Testamento tem a ver com renovação espiritual, tem a ver com poder, tem a ver com pureza. Tudo isso tem a ver com a unção, né? E no Velho Testamento, a unção era somente uma separação ou uma preparação, nada de espiritual, somente poder pelo poder, né? Não que a pessoa ia pensar, não, olha, eu vou receber uma unção aqui com azeite e eu vou ter meus pecados perdoados. Nada disso, irmãos. Né? Como eu já disse, eu já falei, quando existe ou o perdão dos pecados, ou a cura do enfermo, ou qualquer ato sobrenatural, não é o azeite da unção. É oração na fé em nome de Jesus. Mas o azeite é um ponto de contato de fé, né? E esse azeite, logicamente, vai continuar sendo usado nas igrejas. Mas o que temos que buscar, irmãos, a cada dia é o Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo, Jesus Cristo foi ungido. E através do Espírito Santo, nós seremos ungidos para usar esse poder que Deus nos dá para o engrandecimento da obra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, essa palavra que eu queria falar com os irmãos, e a palavra está aberta. Amém? Glória a Deus. Bênção, Eliette, você fez um paralelo aí muito legal, muito bom. Eu nunca tinha parado para pensar de que a unção de Jeová, ela não era assim tão boa, não. Ela era para decadência. Agora, a unção de Cristo é para nós termos autoridade espiritual e, subir. Ir para cima, subir as escadas. Gostei do paralelo que você fez, muito bom. Eu diria que esse assunto aí, a gente pode buscar até mais informações sobre isso aí. Amém. Glória a Deus. Uma bênção. Passa a palavra para o Weber. Glórias ao Senhor Jesus. É uma bênção, né? É maravilhoso isso aí. A unção é tudo, irmãos. A unção
é aquela força. Até poucos dias eu estava conversando com a irmã Dulce. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu fui ungida pastor. Aí me veio uma força para suportar tudo. E foi eu, hein? Eu que te ungi, foi. Foi, pastor Hélio, Uma isso. bênção, hein? Então, foi uma bênção, né? Glória a Jesus. E aquilo ali é a unção. Meu Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque a partir do momento que você é ungido pelo Espírito Santo, né? Através de um instrumento usado, como no meu caso eu tive o privilégio de ter o pastor Hélio como instrumento da minha unção, me deu poder para superar tudo, para passar por tudo, sem perder uma noite de sono, né? Enquanto vinha que luta e mais luta e mais luta, eu não sei o que é perder uma noite de sono, né? Deitava, dormia, gastava até despertador no outro dia para acordar, né? Então, é maravilhoso. Então, a unção é aquilo que a irmã, né, mostrou para a gente aí, está muito ligada ao Espírito Santo, né? A unção do Novo Testamento. É espiritual. Jesus é espírito, Deus é espírito, né? E procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, por isso que eu digo, as coisas material para Jesus não tem importância nenhuma, não. A matéria o Senhor é espírito. Jesus, ele quer te ungir para que você seja espiritual e não carnal, né? Porque as coisas... A palavra deixa claro que esse mundo passa, mas a palavra ela permanece para sempre, né? Então, tudo aqui nesse mundo passa e tudo passa. Mas quando você tem a unção do Senhor, prevalece para sempre, né? Não tem... É igual um dia eu, o pastor Valdo, estava vendendo queijo lá na cidade de Lavras, a gente batia de porta em porta vendendo queijo. Eu e o pastor Valdo, foi uma fase muito boa que a gente passou. E tinha uma senhora lá, uma crente, e quando a gente ia vender queijo para ela, ela chamava eu, o pastor Valdo, de Monte Sião. E nunca se abala, né? Não esqueço disso. Aí, e depois eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, mas glória a Jesus, né? Isso aí é uma unção que Jesus dá para a gente nunca se abalar mesmo, né? Então, tudo isso que eu estou passando para os irmãos, está tudo ligado à unção, né? Então, vamos buscar essa unção, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, né, irmãos? E muita coisa a gente fala, a gente nunca fala em troca com o Senhor Jesus. Mas o batismo do Espírito Santo, irmãos, muitas das vezes você vai ter que fazer uma troca mesmo, sabe? Você vai ter que escolher. O batismo com o Espírito Santo ou muita coisa que você anda fazendo por aí. Mas você vai ter que escolher, né? Eu acho que tem momentos na tua vida que, para você ser batizado com o Espírito Santo, você vai ter que abrir mão de muita coisa aí desse mundo aí. Fazer uma troca com o Senhor, entendeu? Então, isso já aconteceu várias vezes com várias pessoas. Eu mesmo, eu cheguei para Jesus e falei, Senhor, faz uma limpeza na minha vida. Quando eu me converti, irmãos, eu pedi a Jesus para fazer uma limpeza na minha vida. Ah, mas na mesma hora ele falou amém. E olha que não foi fácil para mim, viu? Perdi a minha loja, eu tinha uma loja de ração, foi indo tudo por água abaixo, foi tudo... Jesus, ele fez uma mudança na minha vida em tudo. Mudou tudo. Meu ganha-pão mudou, me tirou de um ganha-pão que eu tinha, passou para outro, completamente diferente. Me tirou de uma loja onde o gerente do banco, irmãos, me colocava, o gerente do banco me colocava, eu só entrava para a porta de trás do banco, eu não enfrentava fila no banco, quando eu tinha loja. Eu já ia lá na mesa do gerente, fazer meus depósitos, fazer tudo e tudo. Jesus, ele tirou isso tudo de mim, me pôs com uma sacolinha, um isopor de queijo, batendo de porta em porta para vender queijo. Ele me tirou tudo aquilo. E eu lembro, a última coisa que eu tinha foi, eu tive que vender minha sela de andar a cavalo, uma sela americana,
Eu tive que vender ela para pagar a última prestação do meu filho de escola, da escola. A última prestação no último mês, né, era em dezembro, da escola dele, que ele estudava numa escola particular. E Jesus, ele foi fazendo uma limpeza na minha vida quando eu pedi ele. E foi uma bênção, porque eu tinha uma coisa, até que eu quero contar esse testemunho para os irmãos, eu tinha um negócio, quando eu casei, eu falei para minha esposa assim, Dulce, eu não aceito você pegar carona e não aceito você comprar nada de alguém que bater na porta. De uma hora para outra, o Senhor Jesus Cristo tirou tudo e me pôs uma sacolinha de queijo do lado e eu saí batendo na porta da casa de todo mundo para vender queijo. E aí que eu notei que todo mundo era muito melhor do que eu, porque ninguém nunca me maltratou na porta da casa dele. Então aí Jesus me mostrou tanto que eu era maligno, tanto que eu era ruim. Quer dizer que todas as portas que eu bati para vender o queijo eram pessoas muito melhor do que eu, porque eu não admitia bater na minha porta para vender nada. Eu falei para a Dulce nunca pegar carona. Jesus, ele foi tirando tudo de mim, tudo, foi tirando tudo. Quando foi um dia, eu estava lá, né, e coisa, aí a Dulce foi fazer uma prova a gente estava sem dinheiro de tudo e tudo, a Dulce foi fazer uma prova para o magistério, para dar aula. Aí eu orei a Deus, falei, Jesus, abençoa que a Dulce lembra de tudo, e na época o pai estava doente, o pai dela, ela estava com muitos problemas. Aí eu falei para ela, falei, Dulce, aí oramos, ela foi até chorando fazer essa prova, e passou. Passou e foi uma benção, aquela maravilha. Eu estou contando isso tudo para os irmãos, para ver como é que Jesus age na tua vida. Né? Como é que ele age para curar, para lapidar a gente. Para curar a gente. E eu cheguei e falei, beleza, passou e tal. Quando foi, bom. Só que ela passou numa cidade a 25 quilômetros da cidade que a gente morava, que é a cidade de Lavras. E ela passou na cidade de Tumirim. E a gente estava lá em casa e tudo, foi no domingo. Quando foi no domingo, ela falou, amanhã eu vou começar lá em Tumirim. E dinheiro para passagem de ônibus? Não tinha um centavo para pagar o ônibus. Aí comecei a orar ao Senhor. A Dulce virou para mim e falou assim, bem, eu vou ter que ir de carona. Eu lembro que eu estava indo para a roça, que eu ia a pé para a roça fazer os queijos para vender. Tirar o leite, fazer os queijos para vender. Eu fui para a roça, irmãos, eu ajoelhei no meio da poeira. Eu lembro que eu pus a cara no chão, sujei o rosto tudo de poeira, e comecei a orar, falei, Jesus, arranca esse mal do meu coração, Senhor. Porque eu nunca admiti que a minha esposa pegasse carona. E ela teve que ir dar aula de carona, porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Ela tinha que ir 25 quilômetros. Aí comecei a orar, pedindo, chorando. Aquilo era tão forte no meu coração que eu orei chorando, pedindo ao Senhor para me libertar daquele mal, que eu não ia suportar minha esposa ir dar aula pegando carona. E orei. O que Jesus fez? Jesus falou para mim o seguinte, falou, agora você vai parar de orar para mim te libertar e você vai começar a orar para as pessoas que der carona para tua esposa, a partir de hoje. Aí foi onde eu me libertei. E todos os dias que a Dulce saía para pegar carona, eu baixava meu joelho e orava para a pessoa abençoar aquele veículo daquela pessoa, para Jesus estar abençoando. E ela nunca ficou sem pegar uma carona. Todos os dias que ela ia, ela pegava uma carona, um caminhoneiro, uma pessoa levar ela. E ela nunca foi desrespeitada com uma carona, de uma pessoa que ela pegou carona. Então, com isso, Jesus me mostrou que aquelas pessoas que estavam dando carona para ela era muito melhor do que eu. Então, meus queridos, eu passei por tudo isso para hoje eu ser o que eu sou, para hoje eu entender tudo. Eu tive que passar com isso, eu tive que viver tudo isso para mim hoje ser um pastor, ser ungido pelo Senhor.
para mim ter essa unção. Eu tive que passar por tudo isso, eu tive que ter essa troca, né, do bem-estar desse mundo pelo Espírito Santo. E eu fiz a troca e, graças a Deus, Jesus me deu essa unção. E hoje é tranquilo, hoje não tem barreira para nada. A minha esposa fica com a chave do carro, ela vai aonde quiser, do dia, a hora que quiser. Não tem aquela coisa mais, aquele machismo, aquela coisa e tal. Jesus, ele mudou mesmo. E depois ele me deu esse privilégio de ser ungido como pastor, para me ter mais força ainda para superar tudo isso. Então, aí que eu percebi que realmente Jesus fez de mim um monte Sião, né? E não se abala. Até o dia de hoje, graças a Deus, eu nunca me abalei com nada. Pode acontecer o que for, mas aquela alegria, aquela unção, jamais vai sair do meu coração. Jamais. Então é isso aí, irmãos. Tem que. Muita coisa a gente passa nesse mundo, por isso que eu falo, eu passei por tanta coisa, eu não peço Jesus as coisas materiais, irmão. Eu não sei ficar pedindo ao Senhor as coisas materiais, não sei, não, sabe? O material é. Buscar primeiro o reino de Deus é a tua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Né? Os médicos, por exemplo, médico, né? Eu não sei, nossa, tem muito tempo, tem muitos anos, eu não lembro a última vez que eu fui no médico. Eu não lembro a última vez que eu... Né? Agora que eu senti algumas dores, eu lembro, né? Porque vem aquelas dores assim, aí chegou o momento de você exercitar a unção que você tem, né? Aí você dobra o teu joelho e ora, Jesus tira a dor. Então, eu vivo assim, sabe? Mas tudo isso é o Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. Então, eu aconselho os irmãos. Eu tenho certeza que a partir de hoje Jesus vai tocar no teu coração aí. Muita coisa aí que às vezes está travando você ser batizado com o Espírito Santo. Né? Pode ter muita coisa na tua vida aí que você vai ter que abrir mão para que o Senhor te unja com o Espírito Santo, que você tenha uma unção e o poder para vencer tudo. Tudo. Porque esse mundo não deu certo. Não deu certo. Esse mundo é louco. Esse mundo é terrível. Se você não tiver unção, você vai sofrer muito nesse mundo. Né? Irmãos, eu estava vendo na internet uma senhora vendendo balinhas no sinal. Chegou um rapaz para ela e falou, senhora, quanto que fica essas balinhas tudo? Se eu vender tudo, vai ficar em R$80. Ele falou, vou te comprar as balinhas tudo. A mulher começou a chorar, não parava. Irmãos, por causa de R$80. R$80, já imaginou o que é isso? A alegria que essa mulher ficou de vender as balinhas tudo de uma vez, e ela adquiriu R$80. Já imaginou? Que coisa terrível. Olha o PIB do Brasil, né? Olha o PIB. O que é R$80 diante do PIB da riqueza do nosso país? O que é R$80? Esse mundo é louco, esse mundo é maligno, esse mundo... Então, para a gente superar tudo isso, né? Para a gente superar tudo isso, a gente tem que ter uma unção, tem que ter um poder, porque senão você não supera. Você não consegue. Eu vejo essas coisas, irmão. Eu fico olhando assim, uma pessoa chorar. Eu vi um outro youtuber chegar para uma mulher e falar assim: eu posso fazer uma compra para a senhora? Quando ele falou isso, a mulher começou a chorar, não parava mais. Falou: eu já já não sei quantos meses que faz que eu não pego um carrinho de supermercado e faço uma compra. Agora, irmãos, esse mundo é maligno demais da conta. Como é que nós vamos conseguir superar tudo isso? Né? Eu só não perdi o meu dia, não fiquei apavorado o dia todo com ver essa mulher se alegrar tanto por causa de uma compra de supermercado, porque por causa o poder de Deus estando comigo, porque senão eu ia desabar. De ver uma coisa tão simples, uma compra, fazer uma pessoa se alegrar tanto. As crianças dessa mulher, quando o moço falou, não, vocês podem pegar o que quiser, eles iam naquelas coisinhas mais simples, que os docinhos mais baratinhos. Não, moço, pode pegar aquele outro lá, mais caro. Eles nem sabiam pegar os melhores, não sabia.
Irmãos, é muito triste. Esse mundo é terrível, isso é maligno. Esse mundo está todo no maligno. Eu só estou conseguindo superar tudo isso porque eu tenho a unção, Jesus me ungiu. E eu vejo tudo isso. O que eu posso fazer para essas pessoas tão distantes é orar por elas. É o que eu faço. Quando eu vejo tudo isso, eu faço uma oração. Jesus, cuida dessa família, Senhor. Eles sempre vão ter essa compra. Não é uma compra, irmão. E você sabe quanto ficou o valor da compra? R$400, R$500, né? Ah, meu Deus. Faz as contas aí, R$500 dá para fazer uma compra boa? Será que dá? Não sei, do jeito que tá, né? E a mulher chorou, se alegou as crianças, tudo alegre, por uma comprinha de 500, 400, R$500. Então, meus queridos, isso é o mundo. Então, busca uma unção. Aqui, troca muita coisa, deixa muita coisa de lá te atrapalhando a você a ser ungido, né? Você receber o Espírito Santo. Tem muita coisinha fútil aí desse mundo, aí deixa isso para lá, entendeu? Preocupa com isso não, larga isso para lá, prefere o Espírito Santo. É que aquela revelação que tem em Lucas, eu vou ler aqui Lucas, ó. Olha o que fala aqui em Lucas, uma revelação maravilhosa aqui em Lucas. Jesus, ele quer te ungir, ele quer nos ungir. Quer ver? Olha o que fala aqui em Lucas, capítulo, deixa eu achar aqui, Lucas, capítulo 11, acho que é 11 mesmo. Lucas, capítulo 11, versículo, eu vou ler, eu sempre gosto de ler, eu gosto de ler esse versículo. Lucas, capítulo 11, versículo do 9 em diante, né? Olha o que diz aqui. Olha, irmãos, eu se eu puder ler isso aqui todo dia, eu leio. Olha para vocês aqui, benção, ó, do 9, né? Não, do 8. Digo-vos que, ainda que... Não, vou ler do 9. E eu vos digo a vós, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedirdes pão, lhe darás uma pedra? Ou também, se lhe pedirdes peixe, lhes dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora vem a revelação, irmão. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O desejo do Pai é que você peça o Espírito Santo, irmãos. Esse é o desejo do Pai. Aqui em Luz, ele nos revela qual a vontade dele. É que você peça o Espírito Santo, que você peça a unção do Pai sobre a tua vida, né? Foi o que a irmã Eliette deixou claro aí. O Espírito Santo, através da irmã Eliette, deixou claro que a unção do Novo Testamento é o Espírito Santo. E aqui em Lucas 11, o Pai nos revela, ele nos dá, ele faz uma revelação. Pois, se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Quer dizer, o Pai já deixou para a gente, pede o Espírito Santo. Ele quer que você pede o Espírito Santo. E quando você pedir o Espírito Santo, ele vai te mostrar direitinho. Por que você ainda não recebeu o Espírito Santo? Tem alguma coisa aí na tua vida que você vai ter que deixar de lado para receber o Espírito Santo. Viu, meus queridos? E muitas das vezes, na maioria das vezes, é algo espiritual, está no teu coração. Algum ódio que às vezes está no teu coração. Você às vezes ainda não conseguiu liberar perdão para alguma coisa. Entendeu, meus queridos irmãos? Tem muita coisa aí que às vezes você pode deixar aquilo de lado, né? Tem muita coisa, a nossa vida é marcada por muita coisa. A alma do homem, ela está ferida, porque é muita coisa que acontece no mundo que fere a tua alma. Tem muita coisa que às vezes você fica agarrado naquilo e aquilo te impede, né? Uma unção. Então, começa a perdoar as pessoas, perdoar e tomar cuidado com a língua, né? Que é o pequeno, como se fosse um pequeno leme, né? Então, toma cuidado com as coisas que você fala,
né? Eu aprendi muito aqui na roça, o pessoal fala muito, ô fulano mole, eu não sei o que tem, vai pegar um peso, às vezes a pessoa não aguenta, e tudo, nós temos que tomar muito cuidado de falar das pessoas, a gente não sabe como é que está o coração daquela pessoa, né? Às vezes você vê um usuário de drogas, você fala, não, você não sabe como é que foi a vida dessa pessoa, o que aconteceu, como é que não é? Então, muita coisa que acontece na vida da gente, a gente tem que começar a ficar mais esperto, né? E tomar mais cuidado com as coisas que a gente fala, das pessoas, né? Ah, meu Deus, né? É muita coisa, né? Tá alongando, irmãos. Nossa, só eu que estou falando. Mas é isso, né? É isso que eu tenho para dizer para os irmãos. É uma Então, delícia ouvir você, rapaz. É muito bom. né, muita coisa. Se eu começar a falar as coisas que aconteceram na minha vida, os exemplos, os testemunhos, a gente vai. Aí cumpre aquilo que Jesus falou, né, que João falou, que tudo que Jesus fez, o mundo não comportaria os livros, né? Então, e é verdade. Só que já aconteceu comigo, já. Né? O Walter sabe muita coisa que já aconteceu. O Walter mesmo me ajudou muito, esse irmão aí, já me ajudou muito. E é bênção, né, irmãos? Jesus vai usando as pessoas e não é assim. Mas o mais importante de tudo é o Espírito Santo. Amém. É unção, isso é o mais importante. Esse que te dá força para você superar tudo. Amém. Tudo. Né? Glória a Jesus. Vou passar a palavra para o Valdo e já peço para ele, assim que ele terminar de falar, pode encerrar com uma oração e nos dê a bênção apostólica. Amém. Maravilha, né, irmãos? Quando se fala em unção, né, eu lembro duas coisas. Eu prometo que vou ser breve, tá, irmãos? Uma é quando eu, naquele desejo de pregar o evangelho, né, eu preparei uma pregação, até queria levar lá para os meus irmãos, né, em Minas, e peguei chave bíblica. Naquela época, a chave bíblica, eu tenho ela até hoje aqui. É um livro, é tipo um livrinho, né? Não é igual hoje, você joga aí no Google, né? Ou tem a Bíblia, essas Bíblias online, né? Você consegue fazer uma chave. Eu pegava aquela chave, fui anotando os versículos, fui preparando ali uma pregação, ia falar sobre sabedoria. Na época, inclusive, eu usava bem também o Velho Testamento. Eu só sei que eu comecei preparei, treinei, né? Dei aquela treinadinha. E aí comecei a pregar, a falar ali do assunto, tudo pregando aquele entusiasmo. A hora que eu olhei pro irmão, o irmão cochilando. Um cochilando, o outro, sabe? Foi onde o Espírito Santo me mostrou, né? Que nossa, tem que ter a unção, né? Tem que ter a unção dele. E aí eu me lembrei, foi do maior pregador que eu conheci, né? E que eu não perdia culto. Às vezes ele pregava na igreja, eu ia. Eu era da IEFA, né? IEFA tinha várias igrejas. Às vezes eu ia no Tatuapé, na Vila Mariana, né? A pregação, às vezes sábado de manhã, eu ia atrás desse pastor e que eu ficava assim, sabe? Eu admirava muito as pregações dele, sabe? E aquilo me trazia um ânimo muito grande, sabe? Eu recebia mesmo aquela palavra, sabe? Que ele pregava. Para mim, o maior pregador que eu conheci, sabe? Que até hoje, para mim, foi insuperável. Esse pregador não tinha cordas vocais, né? Mas só que ele tinha o mais importante, que era a unção. Né? A forma que ele conseguia sintetizar a sua voz para sair de uma forma que a gente pudesse entender, que não era fácil para ele. Ele não conseguia desenvolver grandes frases, né? Pelo fato de não ter cordas vocais. Para mim, foi o maior pregador. Aquilo ali, o Senhor me mostrou que bastava ele ter unção. Vou te falar uma coisa, Valdo. Esse só para, né, as pessoas ficarem sabendo quem é o pastor Olavo. Né? Uma vez eu fui num retiro lá, isso faz muitos anos,
Eu sei que o pastor Lau já não tinha mais as cordas vocais, que ele teve um câncer na garganta. E eu sei que eu ouvi uma pregação dele de 2 horas, sem parar, 2 horas. Nunca vou esquecer disso. Exatamente, né? E era impressionante a unção que ele tinha, sabe? Nunca vi igual até hoje. Nunca vi. Então era isso, irmãos, né? Então, Jesus, e depois até me trouxe um anjo. Puxa, né? Então quer dizer que a gente não precisa nem ter cordas vocais para pregar, né? Então eu até, Deus pode até me usar, eu pensei assim, né? Então, irmãos, vamos então nos colocar diante dele agora em oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós agradecemos por mais esse momento tão maravilhoso, que nós temos este privilégio de estarmos junto aos irmãos, ouvindo da tua mensagem, da tua palavra, aprendendo com o Senhor. Eu peço que o teu poder esteja na vida de cada um, na família de cada um desses queridos, de todos esses que estão assistindo este culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, que esta semana continue aí marcada pela tua presença nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e a unidade do Espírito Santo superabunde na vida dos queridos. Amém.